Então, pessoal, o que é direito autoral? Em primeiro lugar, as leis que regem o direito autoral fazem parte da legislação, elas servem para organizar as atividades comerciais que envolvem o uso de obras artísticas. Então, toda vez que alguém quer usar uma obra, alguém está usufruindo de uma obra, alguém está produzindo alguma coisa, alguém precisa de uma obra, alguém está fazendo um filme, precisa de uma música, enfim, todas essas operações comerciais que envolvem direito autoral, elas são reguladas por essa legislação. Então elas protegem todo mundo, protegem os autores, os produtores e o público também, ok? Bom, então aí a gente tem algumas figuras que são fundamentais. A gente tem o autor, aquela pessoa que senta e cria a obra, no caso da música, né? Letra e música ou melodia, se é música instrumental, né? E eu tenho hoje em dia, né, nos tempos em que nós vivemos, nós temos o produtor, que é aquele cara que vai produzir um fonograma, que a gente chama, mas que é um registro físico de uma obra. É o disco, o CD, o MP3, enfim, né? Aquele cara que ajuda o artista, tá? Que cuida de toda aquela parte técnica que tem para surgir uma gravação. Esse produtor também tem direito autoral. E por último também existe o intérprete, que é aquele cara que é contratado pelo produtor para interpretar a música de um autor, uma música que alguém criou. Às vezes o cara que escreve a música não é o cara que canta, né, que interpreta, que toca os instrumentos. Então, os músicos e os cantores, eles são os intérpretes. Então, são as três figuras que a gente tem do direito autoral: o autor, o produtor e o intérprete, tá? Muito bem. Basicamente, o autor ele tem dois direitos principais. Os direitos morais, que é o direito de ser reconhecido como autor daquela obra, daquela música, daquela sinfonia, daquela melodia, enfim. E os direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais é o direito de comerciar, como a gente diz, ceder o direito para que outra pessoa use a obra dele, né, para gravar um disco, para fazer um filme, ou num show, enfim. Esses direitos podem ser vendidos, podem ser comercializados, os direitos patrimoniais. Os direitos morais, nunca, porque é um fato que o cara escreveu aquela música, é um fato e acabou, ok? Agora, quando é produzida uma gravação, aí aparecem então os direitos do produtor e os direitos dos intérpretes, porque eles também foram necessários para que aquela gravação fosse produzida. Sem produtor e sem intérprete não tem gravação da obra do autor, né? Então isso é bem importante. Para vocês, produtores, como é que eu faço para usar música de outras pessoas para produzir um disco, para produzir um filme, um documentário, uma série, para produzir um game? Atenção, isso é muito importante. Eu tenho que negociar a autorização para usar aquelas músicas que eu quero colocar no meu filme, colocar no meu game, antes de começar a produção. Antes de fazer ou finalizar o filme e editar aquela música junto, antes de terminar o game, já montar tudo editado, aquelas cenas, preparar os loops, aquelas coisas todas com aquela música, antes de fazer isso eu tenho que ter autorização. Porque se eu não tiver autorização, tanto o autor como o produtor podem proibir que eu use. E aí eu tenho que desfazer todo aquele trabalho. Então, atenção, negocie as autorizações antes de produzir. E observem esse quadro aqui, ó.
eu já falei, existe a obra, a música, né, a letra, a melodia ou a melodia, e também tem a gravação daquela música. Então, se eu quero usar aquela música e vou produzir uma nova gravação, eu tenho que pedir licença para o autor. E quem representa o autor são as editoras musicais. Aqui tem alguns exemplos: a Seroma, a Sony ATV, a Som Livre, a Irmãos Vitale, isso no Brasil. Agora, se eu quero usar uma gravação que já existe, se eu quero usar uma gravação conhecida de uma música que né, já as pessoas conhecem, isso, game, por exemplo, faz muito isso, cinema faz muito isso, então eu também preciso conversar com quem produziu aquela gravação. Quem produz as gravações, os produtores fonográficos, no popular a gente chama, são as gravadoras. Então tá aí, tem várias delas, né? Aí tem algumas antigas, né, que umas foram comprando as outras, e hoje basicamente existem 3 grandes gravadoras: a Universal, a Sony Music e a Warner. Mas existem centenas, dezenas de pequenos selos musicais que na verdade são pequenas gravadoras. Então, como que eu faço quando eu uso música de terceiros numa produção? Atenção, isso aqui é muito importante. Eu tenho que preencher uma cue sheet, ou seja, é um registro, eu tenho que montar essa planilha onde eu vou descrever todas as músicas que eu usei, quem são os seus autores, né? E que partes dessa música eu usei e como eu usei no meu filme, tá? Então aqui tem o exemplo. Vocês olhem depois com calma, que vejam que tem as informações ali sobre o filme, o game, enfim, a obra que eu estou produzindo, tá? E o importante aqui embaixo é que eu tenho que fazer essa descrição aqui, ó. O título da música, quais as características de uso, quanto tempo, quais são os autores, qual é a editora que representa esses autores, quem são os intérpretes, o ISRC, que é um código, que cada gravação tem um código, como se fosse a carteira de identidade de cada gravação. Esse código é único, cada gravação tem um código diferente, então isso permite que a gente ache essas gravações, né, nos registros das associações de direito autoral, né? Então, eu tenho que preencher tudo isso com todos esses detalhes de todas as músicas que eu usei no meu filme, e eu tenho que entregar isso aqui numa associação de compositores. Numa associação de compositores, tá? Porque as associações de compositores é que vão colocar isso nos seus bancos de dados. Quando esses filmes tocarem na TV, quando forem exibidos no cinema, então o ECAD, que no Brasil representa essas várias associações, vão recolher, vão cobrar e vão passar para os compositores. Então isso é muito importante, porque o compositor, os compositores, os autores e os produtores das músicas, eles ganham por duas maneiras. Primeiro, eles negociam com vocês, produtores daquele filme, daquele game, daquele disco. Vocês vão pagar eles para ter autorização de usar, mas também quando aquilo tocar em público, execução pública, vai ter uma cobrança da emissora de TV, né, do canal de streaming, enfim. E aí também vai ter mais um pagamento para os autores, para os produtores e intérpretes. Assim é que eles vivem do seu trabalho. Tá, gente? Isso é muito importante. Então, ó, prestem atenção, a cue sheet é uma obrigação de um produtor e de um diretor de um filme também, preencher isso e entregar para as associações de compositores. Porque se o mercado
rende dinheiro para os compositores, para os produtores, para os intérpretes, eles vão continuar produzindo e vocês, produtores audiovisuais, vão ter obras bacanas, obras legais para usar nas produções de vocês, ok? Cue sheet. Por enquanto era isso, pessoal. Valeu, um abraço.